Aula 2 do capítulo 3, referente a ligações em estrutura de madeira. No capítulo 3, que trata especificamente das ligações, vamos ver agora as ligações por pinos metálicos, porque pode haver ligações nos elementos estruturais com vários materiais. Aqui vamos trabalhar, vamos dar um enfoque especificamente por pinos metálicos. Posteriormente veremos outros modos de ligações. A norma brasileira adota o critério de dimensionamento de pinos metálicos. Podem ser admitidos como pinos metálicos pregos, parafusos, barras passantes, parafusos de rosca soberba e parafuso autotarrachante. E de acordo com a norma europeia, aqui a 1995, 1/1/2014, foi a última reforma, cujo nome está aí, Lateral Loading Carrying Capacity of Metal, Dow Type Fastness. E considera as seguintes propriedades para a determinação da resistência característica da ligação dos pinos. Ao fazer a ligação de elementos estruturais por pinos, esse pino tem que garantir aos elementos e à estrutura resistência suficiente para que tenha equilíbrio estático como um todo. Então, para que a estrutura tenha equilíbrio estático, vai depender exatamente de cada elemento. E, por sua vez, aqui, se está sendo unido por pino, esse pino tem que conferir tal resistência. Então, as verificações que serão feitas a esses pinos são resistência ao escoamento do pino, resistência ao embutimento da madeira e resistência ao arrancamento do pino. Então, são essas três resistências que têm que ser verificadas nas ligações. Veja que duas resistências com relação ao pino e uma com relação à madeira. O valor do cálculo da resistência da ligação é definido a partir do valor característico da resistência de ligação pela seguinte equação. Essa equação está na norma brasileira de madeira, a 7190, certo? 2018. Então, ele usa essa resistência característica, que chamou de RD, que é o produto do K-mod 1, K-mod 2 e K-mod 3, que multiplica a resistência K dividido pela a ligação, pelo coeficiente de minoração das propriedades de ligação. Então, veja, os valores de K-mod são definidos conforme estabelecido na norma 7190. O valor do coeficiente de minoração das propriedades de ligação, que é o lambda lig, é definido como 1,4. Então, já tem determinado o valor do lambda da ligação, o coeficiente de minoração. Então, como eu já devo ter comentado no capítulo anterior, hoje todas as normas de estrutura de madeira que se trabalha, seja ela qual for, material concreto, aço, madeira, outros tipos de estruturas, todos trabalham com os estados limites, ou seja, não mais com tensões admissíveis, como nós vimos lá em resistência dos materiais. Ali era só uma introdução. As normas que trabalham com estados limites, eles uma forma probabilística de estimar as cargas e a resistência. Então, vai ter hora que vai ter um coeficiente de majoração e outro momento vai ter um coeficiente de minoração. Nesse caso aqui, se está utilizando o coeficiente de minoração das propriedades da ligação,
que é 1,4. Ou seja, minoração porque ele está dividindo por um valor acima de 1. Continuando ainda com essa mesma resistência, no dimensionamento de ligações com uso de conectores em aço, não usar valores de CAMOD 1 maior do que 1, mesmo para combinações de ações de duração instantânea. Ou seja, as ligações com conectores é essa que tem aqui de lado, é muito utilizada. Esses conectores aqui são muito utilizados ou atualmente nas ligações, principalmente em estruturas pré-fabricadas, né? Mas atualmente, alguns anos para cá, uns 10 anos para cá, está sendo muito utilizado no Brasil esses conectores por pinos. E tem já fábrica brasileira que fabricando esses conectores. Nos Estados Unidos isso já é tradição. Toda a estrutura de madeira nos Estados Unidos eles utilizam esses tipos de ligações por conectores. Então ele dá aqui uma recomendação que o CAMOD 1, esse valor aqui da equação de CAMOD 1, não deve ser maior do que 1. Mesmo quando a combinação de ação instantânea, que é aquela mais tranquila, não há fluência ao longo do tempo. Mesmo assim, ele diz, olha, maior do que 1 não. Tem que ser no máximo igual a 1. Se não é maior, tem que ser menor ou igual. O valor característico da resistência da ligação, o RK, que é o valor característico a ligação, deve ser determinada de acordo com os métodos de ensaio padronizados pela norma PN e tal. Está aqui, 02, 126, 10, 001, 4. Então, essa resistência deve ser seguida, essa resistência característica, né, deve ser seguida essa norma. Nós iremos fazer exercícios e esses aí serão tudo contemplado nos cálculos que vamos fazer. Para a determinação dos valores característicos da resistência de ligação, são apresentadas várias expressões de cálculo de resistência da ligação em função dos tipos dos elementos de ligação. Veja que tem uma complexidade, porém é um caminho para ir direcionando o calculista para calcular a resistência da ligação, né? Bom, agora falando das ligações existentes nas estruturas de madeira, tem vários tipos de ligações, certo? Essa que nós vamos comentar agora, ela é considerada como madeira e painel, madeira em corte simples. Esse é um tipo de ligação. A força característica por plano de corte e por pino metálico deve ser considerada o menor valor dentre os resultados das equações a seguir. Veja que ele está dando um indicativo de a força característica por plano de corte. Força, plano de corte, entende qual é esse elemento. E por pino metálico deve ser considerada o menor valor dentre os resultados das equações. Você vai calcular, tem um conjunto de equações e daí você vai fazer os cálculos e vai adotar o menor valor. Então, está aqui, ó. Ligação madeira e painel madeira em corte simples.
Então está aqui, ó. Madeira e o painel em corte simples. Então ele diz, modo de falha, força característica calculada por plano de corte e por pino utilizado. Então ele dá aqui um A, que é a força, e vai fazendo essas equações aqui. Então ele chega aqui e diz, olha, vamos calcular qual é o momento resistente de escoamento do pino. Momento resistente de escoamento do pino. Então, o momento resistente de escoamento do pino é dado por quem? É esse momento igual a 0,3 vezes resistência última característica da atração do aço do pino metálico. Ele diz aqui, vai na BNBR 5589, que tem esse valor e essa é a unidade. Esse D aqui é o diâmetro efetivo do pino metálico, que está também usado na norma 8.800. Veja que a gente começa a fazer um conjunto, usando um conjunto de normas, porque daí é norma de estrutura de madeira, sim, mas tem os elementos metálicos que vai ter que se reportar a norma específica para cada material desse. Então, você vai calcular essa força, essa resistência característica de várias situações aqui. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6. E dentre dessas aqui, o menor valor você vai adotar para o cálculo do momento resistente de escoamento do pino. Então, você tem aqui essa situação primeira, essa força, certo? E tem mais uma força equivalente aqui, que vai estar na norma, tem a espessura que é T1, a T1 é essa espessura aqui dessa chapa, dessa peça de madeira, vezes o D é o diâmetro do pino, né? A outra você tem mais essa resistência aqui, T2, que é esse outro elemento estrutural aqui, ó, essa outra peça aqui, vezes o diâmetro e vezes beta. E daí vai chegando à situação de como calcular. E vai indo aqui caso a caso desse aqui. Então, essa é uma forma, assim, a formulação parece complexa, mas é um caminho simplificado. Você está fazendo todas as análises de força que pode existir nesse espino aqui. Ó. Um A é para essa situação aqui. Um B para essa situação. Veja que tem um deslocamento aqui. No 1C, está aqui, ó, o elemento já sofre uma certa deformação. No 2A, o elemento sofre uma deformação e tem uma plasticidade aqui, com esse comportamento. O 2B é este aqui e o 3 é esse aqui. Ó. Então veja que são 6 situações. E daí você vai calcular e vai encontrar a menor, vai adotar nessa equação aqui a menor, na equação do momento, a menor resistência, né? A menor resistência característica. Aí aqui diz, ó, resistência última característica, atração do aço. Veja, aqui precisa um comentário, porque ele diz resistência última, porque isso já é uma linguagem quando se usa, faz projeto e usa as resistências últimas, ou o método de cálculo utilizando não mais tensões admissíveis, sim resistências últimas. Então veja que ele está dando aqui resistência última. A última é aquela máxima possível que pode ser suportada. A atração, essa palavra atração quer dizer que esse pino, o pino está preso
nas extremidades, vai funcionar aí a tração, seja qual for o esforço que vai atuar aqui num desses elementos, tá certo? A outra ligação é a ligação madeira-madeira e painel madeira em corte duplo. Veja que no outro caso tinha só duas peças, aqui tem três peças, são duas peças conectadas a uma terceira aqui. Deixa eu botar aqui. Veja que aqui no slide anterior era duas peças, aqui são três peças, ou seja, é uma ligação de três peças para dar continuidade a alguma situação da estrutura. O que nós estamos estudando aqui é exatamente a ligação, que é a ligação desses elementos estruturais. Veja que tem dois elementos com mesma dimensão, espessura T1, e um elemento com T2. Então, ele dá também da mesma forma três situações, a 1A, 1B, 2 e 3. Então, para cada situação dessa, que se chama modo de falha, você tem a força característica calculada por plano de corte e por pino utilizado. O plano de corte é esse plano que o pino está sendo cravado, foi embutido, né? Então, a resistência característica vai ser dada por essas expressões aqui, aonde você tem o T1 está aqui e o D é o diâmetro. Na outra situação você tem também, é uma outra situação, você veja que a configuração muda, porque aqui agora já tem um certo deslocamento aqui, ele já vai fazendo essa situação aqui. E daí ele já usa o T2, essa expressão aqui já usa a dimensão T2, o diâmetro, e tem um beta, que é dado por essa expressão aqui. Certo? Onde beta é a razão entre a resistência de embutimento das peças de madeira interligada. Aí você tem já esse beta aqui. Na situação 2, onde você tem essa situação 2 aqui, já com o pino tendendo a uma deformação, né? Aí tem essa expressão que nos dá a resistência característica desse pino. E veja que essa parte aqui, essa aqui em cima, 2 mais beta, beta está aqui, e daí você vai fazendo essa aí até chegar no momento que vai seguir o momento anterior, utilizando a forma do momento anterior para cá. E você encontra essa força aí. Esse é a ligação madeira e painel de madeira em corte duplo. Painel de madeira em corte duplo. Corte duplo que pode ter esses elementos aqui e esses elementos aqui. A ligação madeira-aço em corte simples e corte duplo. Veja, aqui já é uma outra ligação. Tem a madeira-aço em corte simples e corte duplo. E ele faz uma recomendação. Ó, esse livro que nós estamos adotando como texto é um livro que foi escrito basicamente em cima, ele dá uma linguagem didática da norma brasileira 7190 de madeira, que a norma é uma boa norma, porém é muito extensa. Então, os autores, que são professores de estruturas de madeira, da USP, se não me engano, da Federal de Minas Gerais, são dois professores, e eles
trouxeram pelo lado mais didático o uso daquela norma. Então ele diz, para esse tipo de ligação madeira-aço em corte simples e corte duplo, a força característica por plano de corte e por pino metálico deve ser considerada o menor valor dentre os resultados da equação a seguir. O mesmo caso anterior. O que muda vai ser a situação da configuração da estrutura, da ligação e, obviamente, vai ser novas equações. Então tem aqui ligações madeira-aço em corte simples e corte duplo. Para ligação com chapas finas em corte simples, você usa esse aqui. Modo de falha. O primeiro modo de falha, chamou A, é dado pela resistência característica, vai ser igual a 0,4, resistência do embutimento, F é 1K, T1 que é o elemento e D que é o diâmetro do pino. A T1 é o menor espessura dentre os elementos de madeira laterais. Se é um corte simples, pega o menor. Já na falha tipo B, ou falha B, ele usa essa expressão e ele diz o seguinte: momento característico resistente do parafuso, que é aquele que nós vimos lá no primeiro slide, lá no slide anterior. Então veja que aqui ele está usando o pino. Momento característico resistente do parafuso. Pino metálico está sendo usado. Certo? Usa também a resistência do embutimento, o diâmetro, né? E multiplicado por 1,15, tem esse fator aí de FAX, RK, dividido por 4. A ligação aqui tem ligações com chapas grossas em corte simples. Chapas grossas em corte simples. Então tem 3 modos de falha. Né? O primeiro modo, que é o C, ele dá para essa expressão que está aí. No modo D, que é o segundo, ele dá essa expressão que é parecida com a anterior, porém tem esse conceito aqui de -1. E o modo de falha 3 é também essa formulação, onde nós já sabemos o momento, sabemos essa resistência, o diâmetro, e encontra facilmente essa aí. E vai adotar o menor, né? Para a ligação com chapas metálicas central, de qualquer espessura, em corte duplo. Corte duplo. É a chapa metálica central, seja qual for a espessura da chapa, e trabalhando em corte duplo. Então, são 3 modos de falha. Modo 1, dado por essa expressão. Modo 2 é o G, dado por essa expressão aqui. E modo 4, por essa aqui. Daí adota a menor falha, o menor valor dos 3 cálculos dessas falhas. Para ligações com 2 chapas laterais, caracterizada como finas e corte duplo. 2 chapas laterais, chapas finas e corte duplo. Aí existem 2 falhas. Né? A falha J, que é a primeira, dada por essa expressão, onde ele diz que o F é 2K, é definido como sendo resistência ao embutimento dos elementos de madeira. O T2 é a espessura do elemento de madeira central e o D já é o diâmetro. Né? O módulo 2 da falha é dado para a expressão e ele faz uma chamada do MYRK, que é o momento característico resistente do parafuso. Então, vai tendo situação. Para cada situação de ligação, tem a formulação para se calcular o modo de falha.
a resistência para cada modo de falha. Nesse aqui, ligações de madeira, aço em corte simples e corte duplo, ainda está nessa. Então ele diz, a quinta aqui, ó, para ligações com duas chapas laterais, caracterizada como grossa em corte duplo. Anteriormente era chapas finas, aqui é chapas grossas. Então tem dois tipos de falha. Então eu vejo que ele dá uma formulação, tem esse coeficiente que o outro não tem, chapa grossa, e essa fórmula aqui, essa forma para calcular essa falha também é uma forma própria e também mais simples e com coeficiente maior. Então veja que devido as chapas serem grossas, a serem utilizadas nessa ligação. E ligações de madeira, aço em corte também simples dupla, tem essas aqui, olha. Modo de falha para ligação com chapas de aço e pinos metálicos. Você tem a chapa de aço na lateral, o elemento de madeira e ligação por pino, é o A. Uma chapa de aço fina, um elemento de madeira, estrutural de madeira, com essa ligação. Veja que tem esse outro tipo de falha. Veja que são as falhas possíveis de ter. Chapa grossa com o elemento de madeira. É um tipo de falha. Aí tem, para essa situação, chapa grossa, elemento de madeira, tem essa falha. Então são essas falhas que tem lá atrás que nós estávamos discutindo. Aqui são peças duplas de madeira, são dois elementos de madeira, então tem uma chapa grossa, duplo cisalhamento, duplo corte, né? E devido aos dois elementos. Então tem esse tipo de falha. Esse outro tipo de falha aqui, o elemento pino pode fazer esse comportamento, ou esse outro que ele faz esse tipo de comportamento. Então, para essa situação de dois elementos de madeira com uma chapa grossa central, como vimos anteriormente, está aqui. Não foi possível colocar essas figurinhas lá no slide, porque senão ficava muito poluído os slides. Então, falei lá os tipos de ligações e agora estou mostrando. Claro, eu entendo que talvez fosse interessante mostrar lá na hora, mas é muito slide, não dá para fazer assim. Então, o outro caso são chapas, duas chapas, aqui finas, esses dois casos são chapas finas com um elemento de madeira grosso. E aqui são duas chapas grossas. Então, cada situação dessa, chapa fina são dois tipos de falha e a chapa grossa também tem dois tipos de falha, com comportamento, claro, diferente de um para outro, porque são chapas grossas. Então, esses são os modos de falhas existentes. São esses modos de falhas que são reportados, que foram reportados nos slides que antecederam esse, mostrando cada formulação para cada situação dessa. Então, veja que claro que você, vou trabalhar com a chapa fina, uma chapa ligando um elemento estrutural. Então, se caracteriza por essa situação aqui, você vai ter que fazer essas 5 verificações, essas 2 verificações, melhor dizendo, as 2 verificações e adotar a menor. Se for para uma chapa grossa, usa essas 3 e adota a menor, que são tudo ligações simples, corte simples. Se for um corte duplo, aí você escolhe qual é que você bota, chapa grossa, com chapa central ou chapa fina com 2 chapas laterais. Aí ou chapa grossa laterais. Adota aquilo que você vai adotar no seu projeto. Ainda nesse tema de ligações de corte simples e corte duplo, né? Madeira aço, o número de pinos utilizados na ligação. Então veja que quantos pinos a gente pode usar, 1 pino, 2 pinos, 3 pinos, 4 pinos, dependendo dos esforços que vão ser submetidos ao elemento estrutural, e daí se dimensiona para que esse pino
possa dar segurança estrutural à ligação. Porque se for um pino sólido, pode também, até que o pino pode suportar, porém a madeira pode ter o rasgamento, ter o esmagamento. Não sei se você se lembrar de resistência, tensão de esmagamento. Talvez a madeira com uma força muito forte soprando pelo pino, ele tente esmagar a madeira. Não é interessante. Então, quando você tem aquela força, você distribui por alguns pinos, aí daí as tensões são menores e daí a madeira pode suportar. Então ele diz o seguinte: caso existam mais de 8 pinos em linha, dispostos paralelamente ao esforço a ser transmitido, os pinos suplementares devem ser considerados com apenas 2/3 da resistência individual. Certo? O número total de pinos será N0, que é 8 mais 2/3 N menos 8. Veja que como está posto o problema. Caso exista mais de 8 pinos em linha, disposto paralelamente ao esforço a ser transmitido, esse esforço que nós chamamos de resistência é a força, né? Os pinos suplementares devem ser considerados com apenas 2/3 da sua resistência. Então, o número maior do que 8 pinos, bota o número de pinos que tiver aqui, mais de 8 pinos, diminui de 8, 2/3 mais 8. Então, esse número aqui é quando o caso tem mais de 8 pinos. Tá certo? Ainda tem aqui também a seguinte situação. Com relação ao número de pinos por ligação. Para uma linha de conectores paralelos, a direção das fibras da madeira, né? A capacidade característica efetiva paralela, que é considerado FVEF, RK, deve ser tomada como, para essa equação aí. Veja, uma linha de conectores paralela às fibras da madeira, aquilo que a gente viu lá no capítulo 1, madeira considerada, estrutura de madeira, paralela às fibras e ortogonal às fibras. Então aqui é paralelo às fibras, dado para essa forma, onde ele diz, o F é a capacidade efetiva de uma linha de conectores paralela às fibras. O NF é número efetivo de conectores. E o FVRK, capacidade característica de cada conector paralelo às fibras. Então, é a resistência de cada conector. Pode ter uma chapa com 12 conectores. Então, cada conector vai ter aquela resistência. E a observação é, não deve ser efetuada ligações com um único pino. Não deve ser efetuada ligações com um único pino. A resistência da madeira ao embutimento é em uma direção qualquer, inclinada de um ângulo alfa, em relação às fibras, é calculada pela equação de Rankson, a partir da resistência das direções paralelas e normais às fibras. Está aqui essa equação. Certo? Eu vou passar para vocês, se eu não já passei, eu vou passar a norma brasileira de madeira 7190 em PDF, para que vocês, todos esses valores, essas propriedades e os valores dela para a situação, está lá na norma. Aqui, o que ele está dizendo aqui, veja que foi para o embutimento em qualquer linha inclinada de um ângulo alfa. Qual for o ângulo alfa? Ligação inclinada, então vai considerar, isso é quase como uma decomposição de força e fazer uma força equivalente. Trocando assim muito grosseiramente, pode-se dizer isso. A resistência da madeira ao embutimento
Na direção paralela, pode ser tomada como sendo igual à resistência de cálculo na direção paralela às fibras. Se é paralela às fibras, considera igual. A resistência da madeira ao embutimento na direção normal, a fibra seja a 90 graus das fibras, é dado por essa expressão, onde os valores de αe são tabelados em função do diâmetro do pino, tabela 3.3, está lá na norma. A resistência de ligação com parafuso passante, aquele parafuso que passa de um lado para o outro, com chapas metálicas ou laterais ou chapas metálicas central, deve ser obtidas de ensaios padronizados. Então é aquele caso lá que tem uma chapa lateral, ou duas chapas laterais, ou uma chapa central. Está aqui, lateral e central. Então ele usa os ensaios padronizados. No caso de impossibilidade da realização do ensaio, se não for possível fazer a realização dos ensaios, pode-se estimar a resistência característica da ligação por e dar essa equação. Então a resistência característica da ligação é dada por quem? Por F vezes N, SP N0. Que é F? Resistência característica de um pino, correspondente a uma dada seção de corte. Seção de corte. NSP, quantidade de seção de corte por pino metálico. Você pode usar 2 ou 3 seções de corte. 1 ou 2, 3, o que for. E número efetivo de pinos de ligação. Desculpa aqui, gente. Seção de corte, você pode fazer uma seção se for a chapa lateral. Uma chapa central são duas seções de corte, né? Bom, aqui é o caso, se não pudesse ser feito esse ensaio, então dá para ter uma estimativa com essa equação aqui, da resistência característica da ligação, certo?